Pronto. Hoje deu certo rápido, caramba. Bom. Bom, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que a Sonia já fazem aí 15 dias que ela pediu para a gente sentar para conversar tirar algumas dúvidas e tudo mais, e acabou o tempo, não conseguimos aí um tempo hábil para encaixar. Só que assim, por ser um tema que é bem interessante, que em algum momento a gente ia tratar aqui também, então acabei optando por trazer e a gente conversar todo mundo junto, se a Sonia não se importa aí. Nem perguntei para ela se ela se importava, se tirar a dúvida dela com todos, mas de qualquer forma, eu sou mais de pedir perdão do que pedir permissão, que é mais prático. Então, eu vou partilhar aqui. Peraí, vou partilhar a janela, que o tema era sobre fractais, que foi em decorrência aí de um trabalho que a gente participou, tudo mais, né? E aí trouxeram, e a Soninha questionou, né? Queria saber, se aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre esse pedacinho. Então, para a gente conseguir entender um pouco mais profundamente sobre fractais, a gente precisa de se aprofundar um pouquinho da onde se originam esses fractais. Então, talvez, eu vou até gravar para depois a gente poder retomar e tudo mais, se aprofundar um pouquinho mais, porque talvez dê um boom aí, um tilt na cabeça, e a gente esmiuça um pouquinho mais para frente, né? Acredito que a gente não vai conseguir esgotar esse tema hoje, a gente vai ter que ir até um certo ponto, porque depois, no final, eu quero a gente fazer lá o nosso exercício prático, primeiro, e depois a gente se aprofunda um pouco mais. Então, eu acredito que hoje a gente não consiga esgotar tudo. É bom porque daí dá para assentar ali as informações, as dúvidas, os questionamentos, aprofundar um pouquinho dentro, e no próximo encontro a gente pode trazer as dúvidas, trabalhar em cima delas e diluir um pouco mais, tá bom? Bom, então vamos lá. Antes de chegar nos fractais, a gente vai refletir um pouquinho sobre a origem, que é uma densidade de energia tão intensa, tão profunda, que não sei se vocês já ouviram falar sobre mônadas. Mônada, por exemplo, é a manifestação primária de uma vida, da vida. Só que é uma energia tão intensa, tão densa, que ela por si só não seria possível manifestar um corpo físico como o nosso. É uma energia da essência da vida. Então, cada mônada, quando criada, ela gera uma energia absurda, que é a energia da vida. Então, essa mônada, ela precisa de se fragmentar para que ela possa se manifestar nos veículos de manifestação da consciência. Então, mônada nada mais é do que a essência de uma vida na sua totalidade. Só que para que ela possa ter a experiência da evolução individual, ela precisa se fragmentar em diversos veículos de manifestação da consciência, que são os corpos físicos. No nosso caso, essa manifestação adâmica, né? Esse corpo que nós manifestamos. Mas, por aí afora, são as mais variadas formas de manifestação de vida. E o que acontece com essa mônada para que ela possa manifestar a vida? Então, dessa única essência da vida, vocês podem ver aqui essas bolinhas roxas, que são chamadas de super-alma, que seriam 12, ou até 12, não precisa necessariamente ser 12, mas aí que vocês forem buscar estudos e tudo mais, tem algumas afirmações que são exatamente 12, depois 12, não, até 12. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos, dependendo
da trajetória, dependendo da busca, dependendo do grau, e assim vai uma variedade muito grande que a gente se aprofunda depois. Dessas 12 manifestações em superalmas, que são essências ainda com muita energia, ela se subfragmenta, que ela vai se subdividir. Cada uma dessas 12 superalmas vai se dividir em também 12 almas, que vão ser 12 manifestações. Cada manifestação dessa é uma manifestação em um veículo de consciência, uma manifestação de um corpo. Se a gente fizer ali a somatória, né, essas 12 superalmas, cada uma gerando 12 almas, 12 veículos de manifestação, a gente vai ter aí 144. Vocês já devem ter ouvido falar bastante nas linhas espiritualistas, né? As 144 mil almas destinadas a salvar o planeta, as 144 almas, vem daqui. Vem dessa... E é claro que aí a gente vai tendo várias interpretações, várias maneiras, várias formas e tudo mais, né? Mas o que acontece? Essa essência divina, que não caberia num corpo, se subdivide, e essas subdivisões, elas vão tendo as suas experiências, conectadas umas com as outras, mas cada uma com a sua experiência. E aonde que elas vão estar? Espalhada por aí. Vai estar espalhada por aí. Vão estar algumas manifestadas no corpo físico, outras no plano espiritual, algumas nessa dimensão, outras em outras dimensões, outras em outros orbes. Vai estar espalhado por aí. Tá? Vai se espalhar. Vocês já viram, a gente já conversou, né, sobre aquele experimento da... Nossa, me fugiu o nome agora. Mas depois volta, esquenta não. Mas, quando separa ali, quando trabalha com os átomos, separa os elétrons e coloca... Não, dupla fenda não, é a do... Onde separa ali, sincroniza ali os elétrons. Me fugiu, não. Depois eu volto para esse exemplo quando ele voltar para a cabeça. Eu não tinha pensado nele hoje. Mas, mesmo que estejam distantes, elas se mantêm conectadas. Por exemplo, e a gente romantizou muito, que daí vocês devem estar vendo aqui, nossa, tá meio que romântico. Não, a gente romantizou uma realidade. Tá vendo esse pontinho vermelho? Seria, por exemplo, imagina, eu sou esse pontinho vermelho. Vocês, cada um de vocês é um pontinho. Então, se vejam aqui. Você é o pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho, que é um fractal desta superalma, que ela também é um fractal desta mônada. Todos estão interligados uns com os outros. Quando nós manifestamos neste veículo de manifestação da consciência, que é este corpo físico que encaixa uma destas consciências, tem a oportunidade de uma vivência, de uma vida, de uma experiência, de acertar, de errar, de construir, de destruir e tudo mais. E todas essas consciências, ou todas essas experiências, todo esse aprendizado, todas essas construções que este pontinho vermelho absorveu, ele está sendo partilhado de maneira direta para essa superalma que está absorvendo as experiências de toda essa galerinha aqui, de todas essas conexões, toda essa família de almas. E toda a experiência que ela absorve, ela partilha com esta mônada que vai absorvendo todas as consciências, todas as experiências e vai acumulando todo esse aprendizado. Vocês já ouviram falar do tal do arquivo akáshico, né? O arquivo akáshico que tem todas as todas as experiências vivenciadas que a gente pode acessar. O arquivo akáshico coletivo ou o arquivo akáshico, que é a nossa individualidade e também
a participação de todas as que estão conectadas. Também conhecido como campo morfogenético, também conhecido, segundo Einstein, como campo, segundo Jung, conhecido como o inconsciente coletivo. Então, cada um foi estudando a mesma coisa por perspectivas diferentes, mas tratando do mesmo ponto, do mesmo assunto, né? Então, são diferentes formas da gente ver. Todas as experiências vivenciadas aqui pelo pontinho vermelho são absorvidas, mas todas as experiências vivenciadas pelos outros pontos também são absorvidas e também podem ser partilhadas. Com esses pontinhos que estão aqui interligados com essa superalma, que alguns se referem a ela como almas gêmeas de primeiro grau, e aí a gente quebra aquela ideia romântica de, ai meu Deus, eu preciso de encontrar minha alma gêmea para que eu possa me relacionar e tudo mais. Às vezes, essa alma gêmea nem está nessa dimensão. Às vezes, essa alma gêmea nem está nesse planeta ou nem está encarnada. Então, não adianta eu ficar caçando ela. Às vezes está. Às vezes, essa alma gêmea, que não é naquela perspectiva romântica que a gente ouve tanto falar, que a gente vê tanto, e buscou tanto, às vezes, ali em pontos da nossa vida, a alma gêmea é aquele amigo, aquela amiga que está do lado, é aquele irmão, é aquele pai, aquela mãe. Não precisa necessariamente de ser aquele parceiro, aquela parceira, aquele cônjuge. Mas, às vezes, é um colega de trabalho que, de repente, se afinou tanto e aí vira um amigo aí para o resto da vida ou para boa parte da vida, porque, sabe aquelas amizades que você olha assim e, de repente, nossa, meu sangue bateu? Essa não é uma informação para você trazer numa noite fria, né? Vocês ouviram aí a... Obrigado, amor. Vocês ouviram o comentário da Mercy? Triste informação para se trazer numa noite fria. Mas, muitas vezes, essa alma gêmea é aquele que, nossa, a gente conversou agora e parece que se conheceu a vida toda. E às vezes conheceu a vida toda e não só essa vida, ou não só essas encarnações, mas desde lá da origem. Pode acontecer. Pode acontecer da gente demorar para encontrar. Pode acontecer da gente estar partilhando com essa conexão, a gente aqui e ser o nosso mentor, o nosso orientador espiritual. Pode ser. Então, a gente sabe quem é? Não. Mas o nosso interior, ele sabe. O nosso inconsciente, ele sabe. Às vezes o subconsciente não percebe muito, mas o inconsciente sim. E aí, a gente vai tendo essas demais manifestações e a gente tem essas almas gêmeas de segundo grau, que elas também fazem parte de nós, porque apesar de estarem aqui conectadas com esta outra superalma, ela vem da mesma origem, da mesma mônada que nós. Então também faz parte de nós. E aí é uma galera grande, que com alguns a gente conviveu, vai conviver aqui com uma manifestação física, mas estamos conectados com eles pela nossa essência. E aí nós temos esses fractais de alma, que são pedaços separados da mesma essência. E aí eles se subdividem, se encontram, se desencontram, e assim vai indo. Quantas e quantas experiências nós não tivemos aí na nossa vida, na nossa jornada, de encontros que pareciam que iam ser para a vida toda, e de repente cada um foi para um lado e tudo bem. E está tudo bem, não tem problema. São os nossos encontros e desencontros. Aquele que a gente encontra, parece que sempre esteve junto e sempre vai estar de novo, e de repente cada um vai para um canto e está tudo bem. E quando a gente lembra com carinho. Se encontrar de novo lá na frente, vai ser aquela festa como se nunca tivesse separado. Porque na essência, nós nunca nos separamos. Nós nunca nos desconectamos. E não faz diferença aonde estejamos. É aquela... o pessoal tem falado muito nos meios espiritualistas, né? As famílias de alma. Então, eles estão se referindo a isso, quando se fala família de alma. Que, então é a galera com quem eu encarnei nas anteriores e agora a gente encarna de novo? Alguns sim, alguns não. Alguns são famílias de alma conectadas em outras mônadas, mas que também têm relação com a gente, tudo bem, e
E assim vai. Vamos saber quem é quem? Dificilmente, por agora. Futuramente, talvez. Internamente, lá no fundo da nossa essência, nós sempre sabemos. Sempre soubemos e vamos sempre estar com a relação no nível que precisa de estar. Beleza até aqui, gente? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Nenhuma dúvida? Esse povo é porreta, olha. Jefferson, posso perguntar uma coisa que você sabe que eu pergunto, né? Pergunte. Fala uma coisa pra mim. Se a gente é hétero, né? Hétero, realmente consciente que é hétero. Aí a gente encontra a nossa alma gêmea e for outro homem. E aí? Pode ser que aí a gente, assim, goste tanto dessa pessoa, reconhecendo nela, e aí pode ser que. Você entendeu a pergunta? Tipo assim, alma gêmea geralmente fala assim, um homem e uma mulher. Mas se a gente é hétero, gosta de mulher, e você reconhece a alma gêmea num homem, aí vai ser o quê? O seu melhor amigo, no caso? Seria assim? Isso. Exato. O que teve um tempo lá que houve uma discussão enorme na igreja e tudo mais, que foi da onde surgiu aquela... tá discutindo o sexo dos anjos. Essa expressão, não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão. Por que surgiu essa expressão? Porque passaram-se um tempo absurdo discutindo se os anjos eram homens ou mulheres, ou assexuados, e passou-se um tempo demais discutindo, e um tempo totalmente desperdiçado. Por isso que surgiu essa fala. Por que um tempo desperdiçado? Porque o conceito de anjo é um ser evoluído, seria um ser muito evoluído, um ser divino. E sendo um ser evoluído e divino, não há sentido haver referência de gênero. Porque o gênero, principalmente para quem acredita na reencarnação, o gênero, ele é apenas uma fase transitória, são dois lados da mesma moeda. Todos nós temos o masculino e o feminino dentro de nós, e a gente precisa de tê-los equilibrados, não como gênero, mas sim como manifestações de vida. Se você pegar na natureza, em toda a natureza, vai ter masculino e feminino, tanto no reino vegetal, quanto no reino animal, e inclusive algumas análises até no reino mineral se aponta essa questão de gênero. Então, ela é natural. Nós é quem fazemos essa classificação, onde este é com este é com este. Naturalmente, precisa-se do gênero masculino e feminino para haver reprodução. Mas ninguém disse que precisa do gênero masculino e feminino para haver amor, porque o amor ele é indiferente. Então, não tem problema nenhum se essa identificação gera um amor tão profundo que ele vai ser uma conexão de gênero, mesmo que sejam do mesmo gênero. Não tem problema nenhum. Mas não quer dizer que uma relação de amor precisa de ter o sexo envolvido. Porque tem, inclusive, casais que chegam a um ponto da vida que o amor é muito profundo, mas que o desejo ele se desfaz. E aí vivem uma vida plena sem nem ter relação sexual. Então, a gente precisa de separar a questão do amor com a relação sexual. Então, não tem problema nenhum. Uma relação entre duas pessoas do mesmo gênero, uma relação profunda, que não tenha relação sexual, mas que seja de um amor verdadeiro, sincero e profundo. E, às vezes não, isso muitas vezes acontece, dessas relações se construírem e cada um ter sua família, cada um ter sua relação, e a relação de amizade, a relação de conexão ser mais forte entre esses dois, sejam dois homens, sejam duas mulheres, do que com seus cônjuges. Mesmo que esses cônjuges sejam ali do mesmo gênero também. Mas que essa relação não envolve sexo, mas envolve uma profunda conexão, que seriam essas almas gêmeas, que podem sim surgir
tanto dentro da relação, de uma relação matrimonial, de uma relação sexual, como pode surgir de uma relação que não tenha nada a ver, que não tenha nada a ver com isso, com essa conexão, mas que seja uma conexão mais profunda, que seja o melhor amigo, que seja a melhor amiga, que seja o irmão, e é aquela conexão que vai um para cada canto do planeta, e quando um tá sentindo alguma coisa, o outro sente aqui, liga e conecta. Sabe aquela que a gente conversou lá atrás da percepção da mãe, ou daquela percepção que a gente tem uma relação tão grande que, putz, estou pensando em alguém, você liga e a pessoa, nossa, eu estava precisando tanto de você. Ou que a mãe, não, tem alguma coisa de errado, sai doida atrás, vai lá e encontra o filho enfiado numa roubada e tudo mais. Aquilo, a gente saía para fazer besteira, minha mãe tinha um radar. Não tinha, naquela época não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada, né? Então ela tinha radar, a gente cabulava a aula, saía para fazer besteira, daí do nada surgia ela saindo do meio do mato assim, pegava a gente num lugar que não tinha nada a ver, ninguém imaginava como que ela encontrava, mas encontrava, tinha um radarzinho, do nada falava, acho que estão aprontando, vou sair, vou dar uma volta e exatamente onde estava, e era tudo mato por aqui, né? Então, e ela surgia do meio do mato, então quando a gente saía para aprontar, a gente estava aprontando, estava com aquela adrenalina e estava com a adrenalina olhando, vendo da onde vai surgir aquela loira doida, né? E minha mãe, quando levava, ainda bem que era mais mato, então ela ia gritando, brigando e tudo mais, ela não batia na gente, mas era 3 horas falando e a gente, nossa, ela vai infernizando a gente, ainda bem que não tem gente por perto. E achava, é exatamente isso. Minha mãe era assim também. Não, mas valeu, obrigado. Entendi. Respondeu, Roberto? Valeu. Sim, Vai lá. obrigado, viu? Nada. Soninha? Tá. Tô tentando fazer sentido aqui. Então, a mônada, assim, esse conceito a gente pode tanto levar para o macro quanto para o micro, pelo que eu entendi. Então, levando assim um pouquinho mais acima, seria assim, a mônada como fonte criadora. Então, a gente poderia dizer que também a mônada é a essência divina. E a gente poderia dizer que Gaia seria uma mônada e nós seríamos os fractais dessa mônada que compõe o consciente coletivo do nosso planeta? Ela diminui um pouquinho esse nível de alcance. Essa mônada, ela, digamos assim, que ela seria o espírito criado por essa fonte criadora. Então ela cria um espírito, só que é um espírito tão grande, tão intenso, que ele não caberia em uma manifestação física. Então o que faz com esse espírito? Ele se subdivide em outros espíritos menores. E esses espíritos menores, que ainda são uma grande energia, se subdivide em espíritos ainda menores. Esses espíritos menores, eles começam um processo evolutivo, onde eles começam a se manifestar. Começam a se manifestar parte desses espíritos no reino mineral. Evolui até um certo ponto para o reino animal. Evolui a um certo ponto, isso a gente já conversou em outros encontros, né? Até o reino hominal. E ali a gente começa essa jornada mais consciencial, mas a jornada mineral, a jornada vegetal, a jornada animal também trouxe conhecimentos e aprendizados. Então, o planeta Terra, ela também é uma essência, também é uma parte de uma mônada gerada, que está aqui seguindo a jornada dela. Então, o Gaia tem o planeta Terra, que é o corpo físico, a manifestação, o veículo de manifestação desta superconsciência que habita no planeta, que esse é chamado de Gaia. Então, o planeta Terra é o corpo, Gaia é a essência, o espírito do corpo, que também é uma manifestação de uma mônada. Nós somos manifestações de mônadas, as mais são bilhões e bilhões, trilhões aí espalhadas pelo universo. Cada uma delas tendo ali todo o seu processo de desenvolvimento. Então, esses pequenos fractais aqui, que são os nossos pedaços, que juntam essas consciências, são pedaços dessa grande mônada. Só que existem infinitas grandes mônadas
com essas infinitas menores e essas infinitas menorzinhas. Então, por exemplo, só no planeta Terra, encarnado hoje, nós já somos mais de 8 bilhões. Desencarnados, mais um monte. Só que, por exemplo, as outras manifestações, os outros fractais que estão conectados comigo, nem todos estão no planeta Terra. Nem todos estão nessa dimensão que nós estamos. Nem todos estão nesse universo que nós estamos. Deu para entender? Sim. E tá. E esses menores, assim, diga, o que seria a nossa representação individualizadas, certo? Isso, experiências individuais. E as maiores seriam mais fontes energéticas. Seriam basicamente os nossos eu superiores. Aquelas fontes que estão lá absorvendo todos os conhecimentos e armazenando todos esses conhecimentos. Porque elas são muito grandes ainda, muito intensas, para manifestar um veículo carnal. Ainda é uma essência muito grande. Jesus, por exemplo, ele manifestou apenas um pequeno fragmento dele aqui no planeta, porque ele é muito grande, no caso, ele seria todas essas retornando para a mônada, e desta mônada ser esse criador, esse co-criador. Então, ele é também parte de Deus, só que uma parte muito mais evoluída, porque os bilhões de anos de evolução dele permitiram que essas experiências retornassem para esta essência maior, e esta essência maior cuidando dos outros menores. Porque o que Jesus dizia? Tudo que eu faço, vocês podem fazer e mais. Por quê? O que ele fazia ali, o que ele conhecia naquele período, conforme hoje, 2000 e poucos anos depois, ele já conhece mais. Quando nós chegarmos naquele estágio dele, a gente vai poder fazer mais do que ele fazia naquela época, conforme nós formos evoluindo, conforme nós formos nos permitindo. Então, somos essa manifestação. Somos essa expressão. Deu para entender? Tá indo. Tá indo, tá É que quase. é tão abstrato que fica sem você conseguir visualizar, fica um pouco mais complicado. Então, eu tô tentando visualizar para poder fazer sentido, assim, sabe? Então, só mais uma pergunta. Então, a um certo ponto, conforme o espírito vai evoluindo, a gente pode chegar no estágio, que nem no estágio de Jesus, que são co-criadores de mônadas. Podemos. Podemos sim. Na verdade, o objetivo de toda a humanidade, ou de toda a vida, é a evolução. O propósito de todos nós é esse processo evolutivo, é seguirmos para a evolução. Por isso que Jesus dizia, tudo que eu faço, vocês podem fazer e mais, porque o nosso processo é evoluir. Vamos evoluir rápido, uns mais rápido, outros mais devagar, e é exatamente essas evoluções, esse aprendizado individual, cada um no seu estágio, cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade, que, quando junta tudo, se torna algo maior. E aí entra aquele conceito do inconsciente coletivo que o Jung nos traz, que aí entra o conceito do arquivo akáshico, onde tem todas as informações de tudo quanto é coisa, e assim vai indo. Por quê? Todas as experiências, todos os aprendizados são complementares de aprendizados que estão acontecendo em vários cantos, em vários pontos, em vários períodos de vida. Então, tudo é aprendizado. E por isso que se divide nesses fractais que a gente tem. Vamos ver se facilita aqui para a gente esse entendimento. Aqui a gente está falando de fractais dessa essência pura
que se subdivide em menores, que subdivide em menores ainda. E cada um desses tem um papel. Se a gente pegar, por exemplo, os nossos fractais, esses aqui são os fractais de alma, mas cada um de nós, que somos um fractal disso, temos os nossos fractais da vida, de nossas experiências. Temos lá os nossos fragmentos, que a gente carrega, muitas vezes, de uma vida para outra. Quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, num processo terapêutico, numa terapia, a gente vai buscar, muitas vezes, lá no fundo, aquilo que está incutido em nós e a gente não sabe. Mas sabe aquele momento que a gente ouve, sente aquele cheiro, ouve aquela música, aquela voz, aquela situação, e de repente o nosso corpo inteiro se contrai, se trava, entra em angústia, desespero e quer nos fazer correr? Que dispara os nossos gatilhos de sobrevivência, mas a gente não tem ideia de onde vem isso. Deixa eu só passar isso aqui. Por exemplo, nós aqui não conseguimos identificar o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, mas eu não consigo evitar um sentimento ali, uma angústia, um desespero, um medo danado, e eu preciso de sair dessa situação. E eu não entendo o porquê disso. Quando a gente entra em um processo terapêutico e começa a trabalhar, a vasculhar, puxar lá do fundo situações que a gente não lembra, mas quando, por exemplo, num processo psicanalítico, com a livre associação, a gente vai falando e vai ouvindo o que a gente fala e vai trazendo e de repente, através das perguntas, através das lembranças, através das reflexões, lembra uma coisa que aconteceu lá quando eu tinha 5, 6 anos, e não... Onde que eu lembraria disso? Mas, de repente, no meio de tudo isso, eu puxo lá de baixo do meu inconsciente, que vem para o meu subconsciente, que está mais próximo, e aí, quando eu estou pronto, ele, traz aqui e eu trabalho isso. Trabalhei isso, superei, já não tenho mais, já passo para o próximo. E assim vai indo. O quanto de inconsciente e de subconsciente eu tenho presente no meu dia a dia? Imenso, muito disso. E, de repente, eu entro num processo mais profundo, um processo de hipnose, um processo das ressignificações mais profundas, e eu vou buscando fragmentais de outras vidas. E eu vou vendo que em cada vida eu deixei alguma coisinha para trás para eu ir trabalhando. E quando eu trago, que eu supero, que eu vou trabalhando, eu vou me libertando daqueles fractais, fragmentais, né, de outras vidas, e vou me sentindo mais leve, vou me encontrando, vou percebendo. Isso me traz a oportunidade de pegar todos esses aprendizados, todas essas compreensões e colocar em prática na minha vida com esse aprendizado que está conectado comigo, inclusive em outras vidas. Por exemplo, você pegar alguns processos de tratamento sistêmico, aonde você vai resgatando em outras vidas. Buda dizia que para que pudéssemos nos libertar, ou libertar a humanidade, libertar o planeta, para que a gente pudesse iluminar o planeta, nós precisávamos de fazer uma iluminação de nós mesmos. Você quer iluminar o planeta? Não adianta você ir lá e fazer isso e aquilo outro, antes de você primeiro despertar essa luz em si. Despertar em nós mesmos. Então, quando a gente pega, por exemplo, algum processo sistêmico de libertação, de encontro, de superação dos fragmentais desta vida, e a gente consegue, legal, vou conseguir encontrar um monte. E, de repente, eu começo a ir em outras vidas. Várias linhas trabalham que quando uma pessoa consegue se iluminar, por que que ela ilumina o restante? Porque ela ilumina toda aquela linhagem de antepassados que está conectada. Então, eu vou lá, consigo me libertar, me melhorar, e aí eu consigo me libertar daquela situação
que foi o meu tetravô que enfiou na roubada por conta que traficava escravos, porque maltratava muito as pessoas, porque era assassino e tal e tudo mais. De repente eu consigo encontrar isso, consigo libertar e eu liberto a minha linhagem. Pô, legal, fica bonito nisso, né? Fiquei bonito na fita, olha como eu sou bonzinho. E se eu percebo que aquele tetravô que fez a roubada fui eu? Então, hoje, eu estou conseguindo ajustar essa que fui eu. E, às vezes, esse que fui eu naquela vida, interagindo com as minhas outras, os meus outros fragmentais, as minhas outras partes de alma, que estavam se enfiando na mesma roubada que eu. E hoje estão aqui dentro dessa casa comigo. Ou estão aqui dentro dessa relação comigo. E com isso, todas mantêm-se conectadas durante todas as vidas que vai se tendo e vão podendo uma contribuir com a outra. Então, nós influenciamos e somos influenciados muito mais do que a gente imagina. Por quê? Todos os aprendizados, eles meio que vão para a mesma origem. Meio não, eles vão para as mesmas origens. Então, a gente pode acessá-los quando a gente vai profundamente para dentro de nós. Porque, às vezes, aquele espírito mentor com quem nós estamos conversando, ele pode ser um outro fragmento conectada com a mesma essência minha, ou, às vezes, esse mentor que vem e me dá umas sugestões muito inteligentes, me dá umas sacadas ali, ele pode ser simplesmente a minha conexão com essa super-alma, com esse meu eu superior. Pode ser uma conexão com essa mônada, que é o eu superior maior. Ou pode ser a minha consciência que está lá arraigada comigo em tantas outras vidas, e ela está aqui, e quando eu abro espaço, sou eu mesma falando comigo. Só que eu não acredito nisso, e aí eu atribuo ao superior. Tenho certeza de qual é qual? Muitas vezes não. E não faz diferença. Pô, essa sacada aqui foi ótima. Trabalho meu ego para eu não me inflar. E às vezes é por isso que eu tenho que achar que é um terceiro, que é o mentor, para eu poder não me inflar, não me sentir muito, para eu trabalhar a humildade, mas para eu ver que tem algo além dessa realidade que eu estou me ajudando. Como que eu tenho certeza disso? Evoluindo pra caramba, que talvez aqui algumas vidas a gente possa ter essa certeza absoluta. Mas a gente pode ter essa percepção dessa realidade, cada um a seu nível e trabalhando isso. Ficou mais claro assim, Soninha? Sim, tá esclarecendo. Depois eu faço outras perguntas, senão eu vou monopolizar aqui. Então tá bom. Mas essa primeira ficou clara. Tá aí. Obrigada. Ah, então tá bom, tá indo. Vamos lá, quem que é o próximo? Peraí que saiu da minha tela aqui. Quem que é que estava com a mão levantada aí mais? Eu, a Mari. Ah, oi Mari, manda lá. Já respondeu. Eu ia perguntar de Jesus, você já falou, e com relação ao que o Roberto falou lá das almas gêmeas, na verdade não é nem só uma, né? São 12 de grau 1 e mais um monte de grau 2, né? 144 aí na bagaceira, então a gente Então nem precisa ficar encontrando. pensando, se achar uma que é homem e você gosta de mulher, pode procurar outra, né? Pode achar as 12, inclusive, né? Sim, Enfim. se quiser uma para se relacionar assim, tá valendo. Mas... Tá joia, legal. Pra achar uma que é difícil, né? Ah, meu amigo, você tá muito Às vezes já achou exigente. várias. Abre o coração. Às vezes já achou várias manifestações dessas e a gente foge disso, porque cada uma dessas é uma outra parte de mim. Qual que é a maior parte no nosso processo de encontro, no nosso processo evolutivo? Quando nós temos que encontrar conosco mesmos. É igual comércio. Oi? É igual comércio, a lei da oferta e procura. A lei da oferta e procura. Mas a pior fase que nós temos na nossa experiência de superação de nós mesmos, de nossa melhoria, é quando a gente tem que olhar no espelho.
quando a gente tem que se ver e fazer as pazes com a nossa sombra. A gente passa a maior parte da vida fugindo de nos encontrarmos conosco mesmos, de nos encontrar com as nossas sombras e nos ouvir. Então, o que acontece quando a gente encontra outra parte da gente que às vezes é igualzinha a gente? Quer fugir, quer manter distância. Então, pode ser que a gente já tenha se deparado com essas outras partes aí e não deu muito certo não, né? E pode não ter dado muito certo não, né? Então, o negócio é a gente ir tocando, a gente não se apegar a isso. Esse aqui é mais para um conhecimento mesmo, para a gente poder ter ideia, mas não se apega nisso não, gente, senão vai ficar uma doideira louca aí. O Alan colocou ali para nós, ó, acho que chamam de alma grupo do reino animal e devo ter confundido com o conceito de mônada, talvez. Se puder me... Eu não entendi direito a pergunta, Alan. Deixa eu ler com mais calma aqui. Acho que chamam de alma grupo do reino animal. Tem uma anterior. Tem uma antes. Entendi. Oi, desculpa. Ah, tem uma anterior? Eita, tem um monte de anterior aqui. Peraí, deixa eu ver. Jefferson, só para confirmar, então, o conceito de mônada também se aplica ao reino animal. Eu tinha a impressão de ter ouvido no passado que só ia até o reino animal e depois o espírito adquiria a individualidade quando passava para o reino hominal, mas devo ter confundido esse conceito. Não, o que você está se referindo aqui é aquela alma de grupo, que seria mais ou menos esse conceito da mônada, né, de fragmentos. Lembra que eu falei que dava para fragmentar ainda mais esses pequenos fractais? Então, para o reino mineral e o reino vegetal, esses fractais são bem mais fragmentados, são como se fosse um espaço gigantesco que armazena aquela consciência, que, como Kardec nos trouxe, né, que o espírito, ele dorme no mineral, sonha no vegetal, que ele não tem consciência plena, mas tem uma manifestação, e desperta no animal e evolui no hominal. Então, o que aconteceria? Uma desses fragmentais se evoluindo, se manifestando e subdividido. Então, é aquele conceito de alma de grupo, que ele volta com aquela experiência, até um momento que esse pedaço ele começa a se manifestar com mais consciência. E aí vai evoluindo a consciência. Então, seria fragmentar esse fragmental. Entendeu? Quando ele evolui... entendeu? Beleza. Ele traz esse conceito, essa concepção, essas experiências, leva ali, até que ele se individualiza, porque esse fragmental está mais completo para experiências mais complexas. Porque em cada fase é uma experiência mais específica para aquela fase. É uma experiência que naquele nível vai absorvendo e vai evoluindo. Por quê? No mineral e no vegetal, são experiências um pouco mais densas, um pouco mais vagarosas, por isso que demoram ali alguns milhares de anos, centenas, milhares de anos naquele processo. No animal, são experiências muito mais instintivas, com pouco racional. Por que as almas dos animais, elas passam a evoluir mais rápido quando estão próximas do reino hominal? Porque elas passam a ter uma complexidade de relação um pouco maior. Passam a ter sentimentos mais complexos, passam a ter relações mais complexas. O próprio cachorro, no mato, ele vai ter uma evolução. O cachorro, esse mesmo cachorro, ele, dentro de uma família, dentro de um âmbito onde tem pessoas, ele vai ter um outro nível de evolução, que alguns vão mais rápido, outros mais devagar, mas isso proporciona para cada encarnação ele acelerar ainda mais esse processo até que ele chegue numa evolução consciencial
que ele vai estar numa relação hominal. Pode ser adâmico como nós, pode ser em outro lugar com uma outra forma, mas que a consciência vai estar muito mais voltada com um sistema emocional, um sistema de sentimentos mais complexo do que tem no reino animal. Então, são processos evolutivos. Nós passamos por isso, todos passamos por isso e todos avançamos. A ideia é que a gente continue avançando, a gente está avançando e continuemos assim. Podemos estagnar? Podemos. Podemos voltar para aquela fase animal? Não. A gente pode voltar para outras fases mais primitivas, hominal mesmo, com outras formas, não precisa necessariamente ser adâmico, mas a gente não volta, não regride. A gente só para ali, não sei, a gente já falou aqui, né, sobre os exilados de capela e tudo mais, que é um exemplo disso. Beleza, tá aqui? Respondeu, Alan? Ah, respondeu. Beleza, valeu. Bom, mais alguma pergunta nesse sentido? Quem chegou depois, a Márcia, o Marcelo, o Júlio, a Ariana, sejam bem-vindos. Eu estou gravando aqui, estou gravando ali desde o comecinho, e depois eu vou disponibilizar lá no grupo para poder pegar o bonde completo aí, tá bom, gente? Mas alguma dúvida pode perguntar, tá? Oi? Tá ótimo, meu amigo. Muito obrigado. Beleza. Mas se tiverem alguma dúvida aqui no meio do caminho aí, fiquem tranquilos, tá? A gente está gravando porque a gente já havia conversado com alguns integrantes do grupo que não iam conseguir entrar hoje, a gente ia deixar gravado e tudo mais, e até para poder pegar o fio da meada, porque a gente não vai conseguir esgotar tudo que a gente queria refletir e trazer aqui em um dia só, porque eu quero fazer daqui a pouquinho, pelo menos uma parte prática e uma meditaçãozinha, para a gente poder trabalhar um pouco desse assunto que a gente está trazendo, e aí no próximo encontro a gente pega e dá continuidade aqui, para não perder esse fio da meada, e de repente quem entrar no próximo encontro só pegar a próxima parte, por isso que a gente está deixando gravado, tá bom? Então, vamos lá. Eu já tinha passado esse daqui, né? Que o que acontece? Nós temos aí, essa explicação aqui, basicamente, já adiantei lá na pergunta da Soninha, a gente tem o nosso consciente, que é aquilo que a gente percebe, que é aquilo que a gente vê, aquilo que está aqui presente o tempo inteiro. Só que isso é como se fosse aí essa representação do iceberg. É um tequinho do que nós realmente vivenciamos, do que nós realmente somos, do que nós realmente conhecemos. A grande maioria está lá nessa parte mais profunda. Aqui nós temos o inconsciente, mas tem essa abinha aqui, que está um pouquinho mais próxima, que seria o nosso subconsciente, que é o que está mais próximo. O nosso inconsciente são aquelas partes da nossa vida, da nossa existência, que elas funcionam naturalmente. Estão lá bem fundas, mas elas estão presentes e nos fazendo sobreviver. Por exemplo, a gente, com muito treino e tudo mais, né, a gente vai até conseguir acelerar e desacelerar o coração pensando. Então, precisa de um exercício muito grande e tal, não, para conseguir fazer isso. Outros órgãos é muito difícil e alguns são impossíveis da gente conseguir controlá-los com a nossa mente. Por quê? São aqueles que é a essência da nossa sobrevivência. O que fica sob nosso controle? A gente já faz um monte de burrada, assim, enfim, um monte de roubada, porque a gente tem controle sobre ele, sobre a nossa fala, sobre os nossos movimentos, e a gente faz um monte de burrada com isso que nós temos controle e precisamos de ter. Imagina se a gente pudesse ter controle sobre os nossos órgãos essenciais para a vida. A gente ia acelerá-los, desacelerá-los, ia fazer e chegava um momento que eles iam entrar em colapso e ia dar ruim. Então, eles funcionam normalmente. E não precisam da nossa influência. Precisam do nosso cuidado. Vou encher a cara, vou tomar um monte de coisa, vou ferrar lá com o meu fígado. Ele está funcionando naturalmente, não precisa de eu pensar nele, não precisa de eu gastar tempo, não precisa de eu exercitá-lo com o meu pulmão, por exemplo. Mas eu posso influenciar em estragá-lo.
E aí vai ser difícil para eu consertá-lo. Então, eu preciso de ter os meus bons hábitos. O quanto da nossa vida a gente vivencia experiências, a gente vivencia as práticas diárias que, de repente, elas saem daqui da parte do consciente, vêm para o subconsciente e para o nosso inconsciente, que são automáticas, que daí eu não preciso mais de pensar, eu nem lembro disso. Eu começo, por exemplo, a maltratar os outros, porque eu me acho muito importante, arrogante e tudo mais. Daí eu começo a maltratar os outros. Eu maltrato hoje, maltrato amanhã, maltrato... porque esse aqui falou besteira, esse aqui não me respeitou, esse aqui não sei o quê, e se torna comum na minha vida. E aí eu estou maltratando todo mundo. Se torna natural. O pessoal olha para mim e já está olhando o quê aí? E já parte para cima. Já risco a faca. E se torna o meu dia a dia. Eu não estou mais me preocupando com isso. E aí eu vou no automático. Eu entro no automático. Quantas e quantas coisas na nossa vida que a gente precisaria de estar prestando atenção e tendo cuidado, colocamos ali no automático. Algumas que são rotineiras mesmo, que são necessárias, que a gente precisa que funcionem assim. Outras que por conta do nosso ego e tudo mais, a gente colocou e não está percebendo o estrago que estamos colocando na nossa vida, porque a gente colocou no automático e não cuida. E geralmente, quando a gente começa a fazer isso, a gente vai colocando lá para o fundo e nem sabe o que está fazendo, nem sabe o que está colocando, o que está prejudicando, que foi aquilo que a gente conversou ali atrás, né? Que o quanto de coisas que acontecem na nossa vida entra para o nosso subconsciente e de repente, puf, vem dar uma paulada, uma chapuletada na cara da gente ali, coloca a gente num medo, numa angústia, numa ansiedade, a gente não tem ideia o que foi. E aí, com acompanhamento, com cuidados, com técnicas específicas, com atenção, com olhar para dentro, a gente consegue puxar para fora e consegue trabalhar com isso. Mas se não fizermos, vai passar a vida inteira com gatilhos, disparando isso, disparando aquilo, colocando traumas, fazendo a gente colocar traumas nos outros, sem a gente perceber o mal que estamos fazendo. Por isso que o olhar para dentro é tão essencial. O encontrar conosco mesmos é tão fundamental. Nos perceber, nos olhar, nos sentir, nos monitorar. Opa, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Que mal eu estou causando ou que bem eu estou alimentando com isso? Porque nossas atitudes, elas estão diariamente causando bem ou mal. E às vezes, estou fazendo um bem aqui e estou ferrando com o outro ali. E não percebo. Por quê? Porque são ações que a gente faz naturalmente. Porque tá ali, faz parte do nosso processo. A essência do que nós estamos falando hoje, de todos os aprendizados serem armazenados e irem voltando ali para as nossas essências, para que acumule e para que essas experiências sejam processos evolutivos, a gente vivencia isso na relação micro, na relação individual, na relação conosco mesmos. Então, a gente precisa de fazer esse monitoramento contínuo. O que eu estou fazendo hoje, que é aquilo que eu já sugeri para, acho que todo mundo aqui no grupo, né? Tanto quem está aqui, quem está chegando agora, que a gente já conversa antes e tudo mais, em algum momento, para a grande maioria, eu já sugeri aquela listinha de Santo Agostinho, né? Aquela lista de Santo Agostinho no final do dia, como um processo de autoconhecimento. Chego lá, coloco tudo que eu fiz de bom, tudo que eu fiz de não tão legal no dia. Comemoro e presto atenção. Com isso, eu vou trabalhando este autoconhecimento, com isso, eu vou trabalhando essa evolução comigo mesmo e esse entendimento de quem eu sou. Porque muitas vezes a gente vai dando uma paulada na cabeça do outro, ferrando com a vida do outro, sem perceber o que eu estou fazendo, porque se tornou tão automático para mim, tão natural, e porque faz parte de mim. Mas não é porque eu queira que faça parte de mim. Aquela conexão lá entre os fractais de almas, muitas vezes eu estou sentindo alguma coisa, uma angústia muito grande que eu não sei de onde é, que um outro está praticando e manifestando naquele momento, e de uma certa maneira a gente está conectado. Mas não é justo isso. Mas será que esse aqui não está sofrendo nesse momento justamente pelo rastro que eu deixei e ele está conectado comigo no meu rastro, que é aquilo que eu falei do tetravô? Não sei. Pode acontecer? Claro que pode, porque se nós estamos conectados
estamos ali manifestados ou encarnados. Um momento um está encarnado, outro desencarnado, ou um momento um encarnado em cada canto, ou conectados, ou às vezes um desses está vivendo comigo do meu lado, trabalhando comigo, sendo meu sócio, sendo minha esposa, sendo meu esposo, sendo meu irmão, não sei, mas eu sinto aquela conexão profunda, intensa, e essa conexão, que é uma coisa que é transcendental, me faz sofrer, ou faz o outro sofrer, por conta das minhas escolhas, das minhas atitudes, sem eu perceber o que eu estou fazendo. Por isso, o ir para dentro é tão fundamental. Aquilo que eu bato na tecla, com quem a gente está aqui desde o comecinho lá do curso, né, com quem eu bato na tecla lá de que o único caminho para a gente poder evoluir é ir para dentro, que é o que Jung diz, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A gente precisa de sonhar, a gente precisa de ver algo mais, mas a gente precisa de despertar, de acordar, saber quem nós somos, para que aí a gente possa realmente construir aquele que nós queremos ser. Então é o ir para dentro, é a gente entender que isso que nós temos consciência hoje é um taquinho desse iceberg gigante de quem nós somos. E a gente precisa de se ouvir, a gente precisa de se conectar, a gente precisa de permitir que esse processo, que é a própria evolução, né, eu acho que é unânime aqui para todos nós, a concepção da pluralidade das vidas. Então, aqui, quem tá aqui nesse grupo, eu acredito que tenha uma visão um pouquinho mais ampla de que essa não é a única vida que nós temos, que nós tivemos ou que nós vamos ter. Então, nesse processo do nascer, crescer, aprender, evoluir, perecer, e esse corpo falecer para começar esse círculo, esse circuito tudo de novo. Então eu achei essa imagem aqui bem interessante, né, que tem a morte, tem o nascimento e tem aqui o símbolo do infinito. Isso não acaba, gente, são processos. Como nós vimos lá no comecinho, essa essência primária tão intensa, tão poderosa, que ela é muito grande para caber numa manifestação física, se subdivide, mas nunca se desconecta. Ela está sempre conectada com todas as essências, com todos os fractais, com todos os pedacinhos, e tudo que todos vivem vem para essa essência, que nós podemos acessar. A gente vai acessar fácil? Mas nem ferrando. Às vezes a gente vai levar, talvez, algumas vidas para conseguir aprender a acessar. A gente pode, nessa vida, aprender a acessar essa essência? Com toda certeza. Acessar conscientemente, porque inconscientemente a gente nunca deixou de acessar, nunca deixou de nos conectar com isso. Tem aquele conto hindu, que eu vira e mexe trago, né, gente? Da nossa da nossa divindade, da nossa manifestação, onde a Trimurti hinduísta, né, viram lá, o homem está fazendo muita besteira com esse poder, vamos tirar deles ali. Então, Brahma, Shiva e me fugiu aqui o terceiro, que sempre foge, fala, não, beleza, vamos tirar do homem, mas é dele, a gente não pode deixá-lo sem. O que a gente faz? Vamos esconder num lugar onde ele, quando estiver pronto, ele possa alcançar e recuperar. Então, vamos colocar na mais alta das montanhas, mas ele vai conseguir chegar lá. Em algum momento pode evoluir ali tecnologicamente, mas não moralmente. Aí ele vai pegar e vai fazer besteira de novo. Vamos pôr no fundo do oceano. Mesmo problema. Onde que nós vamos pôr isso? Num lugar onde ele só pode acessar quando ele conseguir evoluir com a divindade. Então, o lugar mais difícil para a gente poder acessar a essência divina que faz parte da gente foi escondida dentro de nós. Qual que é o lugar que a gente mais foge de ir? Para dentro de nós. Quando a gente foge daqueles exercícios de imersão, que eu não consigo me concentrar. Não, eu não consigo olhar, eu não consigo ver. Não, eu comecei a fazer esse exercício, deu uma choradeira danada e eu parei.
E eu parei. Esses dias eu passei um exercício para uma pessoa que eu estava atendendo, que foram mais simples, foi o exercício do espelho, por exemplo, né, aquele de se olhar no espelho, olhar nos olhos e conversar e tudo, né? Uma semana depois, não, pô, fiz e tá legal, nossa, deu umas reflexões, chorei pra caramba e tudo, maravilha. Então continua, amplia um pouquinho e tal. Na terceira semana, não, eu parei. Não consegui, porque eu comecei a chorar e não conseguia parar de chorar e não controlava o choro, então achei melhor parar e não quero mexer. E não tá mexendo, e parou de mexer. Faz umas 2 semanas que não sumiu. Sumiu. E eu sei que daqui a alguns dias, algumas semanas, vai voltar de novo, porque tem que esperar assentar aquilo que encontrou. O lugar mais difícil que tem para nós irmos é para dentro de nós. E o lugar onde a nossa essência mais divina está é lá dentro. É o que Buda nos trouxe. Quando a gente ilumina tudo ao redor da gente, a gente ilumina o mundo, porque a gente ilumina toda essa linhagem, a gente auxilia toda essa galera e consegue receber o auxílio que toda essa galera também trabalha. É fácil, mas nem a pau. É difícil para dar com pau, mas vale a pena. É bem interessante. Bom, o que eu queria aprofundar um pouquinho mais em outros 2 pontos, mas eu vou deixar para o próximo encontro. Alguma dúvida até aqui, ou podemos ir para a nossa parte prática aí? Tá tranquilo, Jeff. Tranquilo. Sensacional aí os comentários. Muito bom. Beleza. Valeu, obrigado. Então, vou convidar agora... Deixa eu conseguir fechar o negócio aqui. Espera aí que é velho no computador, gente. Achei. Achei. É aqui. Tá. Bom, o que nós vamos exercitar agora? Deixa eu trocar a música. O que nós vamos exercitar agora? Esse caminho para dentro de nós. A gente vai fazer uma meditaçãozinha. Lembrando que, assim, nunca a gente vai ter uma experiência igual a outra. Cada uma é única. Cada um tem uma percepção própria. Então, no final aqui, vou tentar fazer ela rapidinho, a gente faz uma partilha bem rapidinho ali no final. No final, cada um passa a sua impressão, mas lembrando que cada um está no estágio, cada um tem uma percepção, cada um tem um momento. Então, não é porque o outro está vendo isso, sentindo isso, ou aquele sentindo aquilo e tal, putz, eu tinha que estar isso, não. Cada um tem a sua própria vivência, a sua própria experiência, o seu próprio momento, é uma individualidade muito profunda, apesar de estarmos todos conectados na mesma egrégora nesse momento, nessa mesma conexão e tudo mais. Então, a ideia é olharmos para nós e nos conectarmos conosco, com a nossa percepção. Então, qualquer sensação, qualquer sentimento, qualquer percepção, qualquer pensamento, qualquer coisa, é isso que a gente está buscando, para a gente ir para dentro, um encontro conosco. Todo esse processo a gente começa aqui e geralmente a gente dá continuidade à noite, durante a noite, nos nossos trabalhos noturnos, nos nossos desenvolvimentos noturnos, porque a gente vai, nossa mente nos conduz. O nosso corpo físico precisa de dormir, o corpo astral não precisa, e ele continua tocando aí. Ela pode nos conduzir aí para a esbórnia, para bagunça, para treta, para encrenca e tudo mais, ou para trabalhos, para estudos, quando a gente dorme e o nosso corpo liberta aí a nossa consciência. A ideia, quando a gente tem esses encontros e com as experiências anteriores, é que o que a gente começa aqui, a gente dá continuidade quando a gente for dormir. E, às vezes, aquela percepção mais... não, mas é muito superficial, porque fulano sentiu pra caramba, Beltrano... Não, às vezes aquela sensação de paz, de tranquilidade, só de desacelerar, já é o que vai nos levar para a nossa experiência, e tá ótimo assim, tá bom? Beleza, gente? Fala, Roberto.
Desculpe, antes de você começar, né, aí o processo que a gente vai fazer, eu só queria te fazer uma pergunta que eu queria te fazer faz tempo. Ô Jefferson, na questão tipo assim, né, na segunda morte, né, a gente morreu, aí o espírito ainda continua errando e tem a segunda morte. Aí, o que acontece? A gente volta pra mônada, no caso? Então, Roberto, na verdade, o que acontece? A nossa busca é a gente evoluir. É a gente manter um processo evolutivo contínuo, as nossas vidas inteiras. Então, quando a gente deixa de precisar de reencarnar, que seria ali a nossa segunda morte, quando a gente não precisa mais encarnar, a gente vai continuar evoluindo. Podemos nos tornar aí espíritos criadores. Jesus, por exemplo, ele é um espírito criador. Ele é o governador do planeta Terra, porque ele fez ali o planeta Terra. Ah, ele é governador? Não, ele é governador do planeta Terra e de mais alguns. E os outros planetas desse próprio sistema solar nosso têm outros governadores, que são os criadores. E assim, por aí afora. Vai de universo e vai indo embora, vai indo embora. Então, a ideia é nós irmos evoluindo. Não precisou mais encarnar num corpo físico, numa manifestação física, porque a gente foi nos juntando de volta, aqueles pequenos fragmentais, eles foram se juntando em essências maiores, mais completas e tudo mais, e perfeito, tá bom. Mas, por exemplo, Jesus não precisava de encarnar, ele tirou um pedaço, ele manifestou uma parte da consciência dele aqui, encarnou para nos dar um saculejo. E depois ele voltou. O próprio Buda, que dizem? Que Buda, quando ele alcançou o estado de iluminação, esse Buda que deu origem ao budismo, tendo consciência que Buda não é um ser, uma pessoa, uma manifestação, ele é um estado que Buda quer dizer estado de iluminação. Então, este que encontrou e deu início, nós tivemos vários outros, inclusive hoje nós temos alguns Budas encarnados, que são aqueles que alcançam o estado de iluminação. Então, no caso deste Buda, que a gente se refere, que a gente costuma se referir, né, o Siddhartha, ele alcançou um estado que ele poderia ir embora, que ele poderia não encarnar mais, o estado de iluminação. O que ele optou? Ele falou, não, enquanto tiver um irmão em sofrimento, eu não posso adentrar num planeta mais evoluído. Eu preciso de estar aqui, enquanto tiver um em sofrimento, eu não redo o pé daqui. Eu vou continuar aqui. Então, é a liberdade. A gente escolhe. A ideia é continuar evoluindo. Vamos evoluir até este ponto? Maravilha! E chegar lá a gente escolhe. A gente escolhe voltar para a essência. O que seria essa essência? É o que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, que na verdade a gente não chegou nesse ponto ainda, que é o que eu Não, tá bom. Não quero atrapalhar, não. Era só. que eu Tá, falei entendi. do livro de Urante e tal, mas que a gente vai refletir um pouquinho com ele um pouquinho mais na frente, porque daí a gente precisa ele dá um choque muito grande, então a gente vai chegar, que seria essa essência, mas é esse caminho. Então buscamos isso. Como vamos fazer? Na hora que chegar lá a gente decide. Geralmente quem vai para esses planetas que não precisa mais encarnação e tudo mais, eles vêm aqui ajudar a gente. Eles não ficam lá, não. Deve ser chato pra caramba o negócio, onde não tem briga, não tem guerra, não tem fofoca, não tem nada, né? Então vamos voltar lá pra Terra, vamos estar com essa galera aí que consegue transformar a vida, deixar a vida bem, bem complexa. Beleza? Tá bom, Jefferson. Obrigado. Desculpe atrapalhar aí, tá? Nada. Pergunta, pode fazer. Bora lá, gente. Vamos nos colocando aí numa posição confortável. Se quem quiser conseguir aí baixar a luz, se coloca numa posição tranquila, relaxando. Eu vou soltar o som aqui, mas primeiro me fala aí se tá dando para ouvir a minha voz, o som está muito alto. Deixa eu baixar um pouquinho. Tá dando para ouvir a voz e o som? Como é que tá aí para vocês? Tá dando sim. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Relaxando, inspirando bem profundamente, vagarosamente. Vamos tranquilizando nossas mentes, prestando atenção no ar entrando
prestando atenção no ar saindo, na temperatura deste ar, relaxando as pernas, relaxando os quadris. Vamos relaxando o tronco, repousando nossos ombros, nossos braços nessa superfície. Repousando nossa cabeça. Inspirando mais profundamente lá pelo pé da barriga, ativando nosso diafragma, soltando lentamente. Vamos sentindo agora todo o nosso corpo plenamente relaxado, sentindo nossas pálpebras pesadas, nos permitindo entrar nesta paz profunda. Vamos assim, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos nossos irmãos divinos, protetores e amparadores, agradecendo a estas fraternidades divinas de proteção, amparo e sustentação, que desde cedo está erguendo esta cortina fluídica dourada ao derredor de nós e do ambiente onde nos encontramos. Vamos sentindo essa paz, sentindo essa harmonia, sentindo essa proteção que nos envolve e nos traz segurança e tranquilidade. Vamos elevando assim esses pensamentos, as fraternidades divinas de limpeza, que desde cedo derramam essas luzes violetas em todo este ambiente, envolvendo-nos plenamente nessa energia de limpeza, sentindo os nossos corpos áureos, nossos corpos físicos e nossos corpos mentais sendo envoltos nessas luzes violetas de amor, de bênçãos e de cuidado. Vamos percebendo agora essa energia que sobe da Mãe Terra, nos envolve, nos fortalece com essa potência, com esse poder das montanhas, essa força das matas, essa energia da vida. Vamos sentindo essa energia subindo pelas nossas pernas, pelo nosso básico, correndo nossa coluna vertebral, se espalhando por todo o nosso ser. Vamos percebendo essa luz que se acende em nosso planeta, expandindo essa luz de segurança, de autoestima, esses fluidos da vida que nos levam nessa satisfação plena de ser quem nós somos. E vamos percebendo essa energia amarela que se acende em nosso plexo solar, se expandindo e dissolvendo todos os medos, todos os receios, nos permitindo manifestar esta segurança e esta comunhão entre todos os nossos corpos. Vamos sentindo essa conexão conosco mesmos, com o nosso âmago profundo,
e percebendo assim essa energia que se acende em nosso peito, despertando essa luz verde de cura, de autocura, que manifesta-se em nosso cardíaco e desperta a nossa consciência plena, todos os sentimentos sendo envoltos por esta manifestação de amor. E vamos sentindo esta paz, este cuidado que se espalha e se manifesta em nós, despertando esse azul celeste em nosso laríngeo. Vamos sentindo esse fluir de amor, de bênçãos, desta manifestação que desbloqueia o nosso canal de comunicação com a vida, expressão de tudo que somos e tudo que sentimos, fluir livremente. E assim vamos vislumbrando este azul índigo que se acende em nosso frontal. Vamos percebendo o nosso frontal se abrindo nessa comunhão, nessa conexão com o todo, elevando nossa consciência e nos vinculando com os nossos irmãos de luz, nossa consciência elevada, nossa essência divina. Vamos sentindo o nosso coronário se abrindo como uma antena parabólica e se direcionando ao alto, rompendo todas as cascas e permitindo fluir dessas energias violetas, este fluido cósmico, esta conexão com o todo. Vamos permitindo que essas energias que descem do alto se encontrem com essas emanações que sobem da Mãe Terra e se encontrem expandindo em nosso cardíaco. Vamos percebendo este vórtice se acelerando, se expandindo. Vamos sentindo o nosso peito inflar, se iluminar dessa energia branca, este fluir com essa força branca perolada, essa potência do divino. Vamos sentindo essa força que reconstrói cada átomo, cada molécula de nosso ser. Vamos nos sentindo inflando e brilhando. Vamos sentindo cada parte de nós se conectando ao nosso divino, a nossa manifestação consciente de tudo que somos, de tudo com o que nos conectamos. E vamos assim, imergindo em nossa essência divina, sentindo os nossos corpos se manifestarem mais conscientemente em um, nos percebendo, entrando nesta conexão profunda em dois, e ouvindo o que a nossa essência nos traz para a consciência em um.
Vagarosamente, vamos retornando nossa consciência, agradecendo mentalmente aos nossos irmãos de luz, rogando que continuem nos conduzindo, amparando e orientando nessa jornada, vagarosamente, retornando nossa consciência física voltando vagarosamente à percepção de nossos corpos físicos em 2, e despertando tranquilamente nossa consciência em 3, voltando devagarzinho, mexendo os dedos das mãos, mexendo os dedos dos pés, sentindo nossos músculos, sentindo nosso corpo, vagarosamente, abrindo aí os nossos olhos e retornando. Todo mundo de volta, voltando devagarzinho. Soninha tá aí, Márcia tá lá, Raíssa, Ariane. Eita, virou um monte de mão aqui. Alan tá ali. Ale, Elô. Tudo bem. Eu vou falar ok, porque eu não sei colocar essa mãozinha ainda. Não, tranquilo. Já vi você aqui. Júlio também, Mari. Que bom. Que bom, todos de volta. Bom, nesse momento eu vou interromper a gravação, tá? Vou encerrar aqui a gravação. E